Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Vamos iniciar a assistência espiritual virtual, buscando a nossa ligação com a equipe encarregada dessa assistência, que vem com todo carinho até o local onde nós estivermos para nos trazer os benefícios do passe. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a essa equipe maravilhosa. Que esses emissários de Jesus estejam aqui conosco, nos amparando, atento às nossas necessidades. Jesus querido, nós te agradecemos por esse momento, onde nós podemos, do local onde nós estivermos, receber o atendimento espiritual que nós tanto precisamos. Nos fortaleça, Jesus, para que possamos compreender os teus ensinamentos, para que tenhamos a força de colocá-los em prática, a perseverança de recomeçar sempre que for necessário. Nos ilumine, Jesus, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas emoções, que nós possamos aprender a nos fortalecer na fé, a buscar na oração o amparo que nós tanto necessitamos. Jesus querido, que nós possamos estar envoltos no teu amor, na tua paz. E assim nós vamos nos ligando a Deus, o nosso Pai, rogando a Ele a permissão para iniciarmos o encontro com o Evangelho de hoje. E assim unidos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E a nossa reflexão de hoje, ela se baseia nos capítulos 17 e 18 deste livrinho aqui, chamado Trigo de Deus, escrito pela poetisa baiana Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Este livro ele faz parte da série evangélica dessa autora espiritual, e nessa série, a Amélia Rodrigues, ela narra com todos os detalhes, sob uma ótica poética, psicológica e espiritual, a vida, a obra, os ensinamentos de Jesus, o dia a dia de Jesus com seus discípulos. Por curiosidade, a Amélia Rodrigues, ela é conhecida na literatura espírita por essa capacidade que ela tem de recriar esses cenários da época de Jesus com uma riqueza de detalhes históricos, geográficos impressionante. Além, claro, nela penetrar nas emoções daqueles personagens, nos dramas íntimos de todos aqueles que conviveram com Jesus. Então, aproveitando esse clima, eu vou iniciar nossa reflexão de hoje com um convite para que nós possamos fazer uma viagem no tempo. Então, vamos fechar os olhos e, por um momento, nós vamos imaginar que nós estamos ali na região da Galileia. O céu, o entardecer, com aqueles tons de rosa, vermelho, alaranjado. Nós vamos sentindo aquela brisa suave tocando o nosso rosto, balançando a vegetação, as árvores. E nós vamos vendo que nós fazemos parte daquela multidão que passava o dia buscando Jesus para curar suas dores físicas e emocionais. E nesse entardecer, a multidão começa a ir embora. Nesse cenário de paz,
Os discípulos observavam um hábito constante de Jesus, o silêncio. Um deles, movido por uma curiosidade sincera, ele pergunta para Jesus: Senhor, por que orais tanto? Sempre que termino as tarefas, por que o Senhor busca o silêncio e a oração? E a resposta de Jesus ecoa até os dias de hoje, tocando a nossa realidade mais profunda. Jesus respondeu para aquele discípulo e para aqueles que estavam ao seu redor que a alma tem mais necessidade de oração do que o corpo tem de pão. Orar é buscar em Deus os recursos, a resistência que nós precisamos para lutar, para lidar com as lutas terrenas. E refletindo sobre essa resposta e reconhecendo, né, a grandiosidade de Jesus, aquele discípulo pergunta: Mas até mesmo o Senhor, que é o caminho para o Pai, que é o Messias da humanidade, tem necessidade de orar? E Jesus explica com uma comparação. E ele diz que assim como a chama consome todo o combustível para poder iluminar, e a chuva que rega a terra precisa retornar às nuvens, o Espírito encarnado precisa do contato com Deus, com o Pai, para renovar suas forças. Então, Jesus utilizou essas analogias para ilustrar que nós temos um desgaste muito grande aqui na Terra e nós precisamos da oração para essa nossa renovação espiritual. E João, o discípulo mais apegado a Jesus, o mais jovenzinho, ouvindo aqueles ensinamentos, faz uma pergunta: Jesus, todos nós temos a necessidade e o dever de orar? E Jesus, como sempre, envolveu a todos e João naquele olhar com paciência, com bondade, e explicou que a pessoa que ora se eleva em direção à grande luz que é Deus. E quando ela se eleva nessa elevação à grande luz, ela se envolve nessa claridade radiante. E Jesus, querendo garantir que esse ensinamento nunca fosse esquecido, ele detalhou e contou que Deus, o nosso Pai Celestial, pode ser comparado a um rei poderoso que administra o seu reino com a ajuda de ministros dedicados. Esses ministros contam com secretários, auxiliares e inúmeros colaboradores. E cada um deles cuida de um departamento específico para organizar as atividades e atender o que é necessário. Como em qualquer reino, a variedade das tarefas exige pessoas responsáveis para executá-las. Então existe o ministério da oração, disse Jesus. E esse ministério é um dos setores mais delicados que existe, porque ele exige servidores muito capazes. Porque esses servidores, eles ficam encarregados de registrar todos os pedidos feitos nas preces, selecionar esses pedidos, cuidar do atendimento, prestando atenção na origem e na intenção de cada pensamento. Por isso, Jesus então explicou que a oração deve ser uma vibração sincera, deve ser cheia de emoção e não apenas um monte de palavras ditas sem sentimento honesto e elevado. Jesus explicou que a oração é um apelo, mas que com o tempo ela deve se transformar em algo muito maior. Às vezes, é um hino de louvor, outras vezes, a oração é um pedido de ajuda, mas também a oração
é um canto de gratidão. Depois de analisar o mérito e as necessidades de quem ora, esse ministério da oração, analisando então todos esses petitórios, ele envia a resposta para cada pessoa, de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade de cada um, sempre pensando no nosso progresso e no nosso crescimento. Essa conexão mental que a prece estabelece, ela traz vitalidade, ela recarrega os nossos centros de energia, que estão no nosso corpo espiritual e tem a correspondente no nosso corpo físico. Então, quando nós oramos, nós estamos abastecendo as nossas energias. E Jesus explicou que para que isso ocorra, para que nós possamos absorver essas energias, é preciso que a pessoa esteja em dia com seus deveres em relação ao próximo, à sociedade, para merecer os benefícios que a vida lhe oferece. Então, aqui Jesus estava falando da ação e da reação, da sintonia, do mérito. Então, para que nós possamos receber, absorver esses fluidos maravilhosos, nós precisamos estar em sintonia. E estar em sintonia é buscar fazer o melhor, é buscar viver de acordo com as leis divinas. E Jesus, após explicar isso, ele fez um silêncio, como sempre era a didática dele, para que todos pudessem refletir nas palavras dele, para que pudessem também sentir, junto daquela natureza, a paz que naquele momento estava pairando sobre todos. Então Jesus esperou que todos eles absorvessem aquele ensinamento profundo que ele passou com palavras tão simples. E nessas reflexões, um dos discípulos, tocado profundamente em seu coração, pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos então a orar. Foi quando Jesus abriu a boca e deixou partir do seu coração as melodias inesquecíveis da oração dominical. A oração que nós iniciamos a preparação deste encontro com o Evangelho. Mas o que aconteceu depois que Jesus ensinou essa oração? O que acontece com cada um de nós depois que nós ouvimos um ensinamento grandioso? Como esse ensinamento é absorvido? Como nós refletimos e aplicamos na nossa vida? A resposta está no que aconteceu logo depois daquela tarde, porque a multidão foi embora, os apóstolos conversaram com Jesus, depois dessa explicação, se dispersaram para descansar, mas João, ele resolveu ficar. Aquele local, naquela montanha, era muito familiar para ele. Ele, desde pequeno, ele se habituou a subir e a observar aquela paisagem linda da Galileia. E João ficou ali, pensativo, deixando que aquela brisa suave, perfumada, o envolvesse, e ele ficou refletindo sobre as palavras do seu amigo sublime. A voz de Jesus havia penetrado no mais profundo do seu ser. E ele sentia que aquelas palavras abriram espaços na sua alma, tocaram a sua alma de muito amor. E pela primeira vez, João percebeu a grandeza e a magia daquela prece. O judeu era um povo que estava habituado às suas preces, mas as preces recitadas de uma maneira
às vezes automática, e Jesus já havia dado uma lição da parábola da oração entre o publicano e o fariseu, quando o fariseu recitava aquelas palavras lindas com todo orgulho, e o publicano, que era aquele cobrador de impostos tão menosprezado, não tinha nem coragem de entrar no templo e se dirigiu a Deus, dizendo que ele não era digno de estar ali, mas que Deus pudesse perdoar os seus pecados. E Jesus diz que quem foi que fez verdadeiramente uma prece? Então, nesse momento, não é? João se lembrando de tudo isso, se lembrando de que a prece é algo tão profundo, tão íntimo. Então, João, comovido, se lembrando da explicação de Jesus, se deitou naquela grama macia, apoiou a cabeça num tapete de musgos e ficou olhando para aquele céu azul marinho, salpicado de estrelas brilhantes. E com muita alegria no seu coração, começou a repetir as frases que Jesus havia ensinado. E assim que ele repetia, uma nova luz começou a se acender em sua mente. Ele sentia que no seu íntimo, aquela oração se transformava num poema. Ele nunca havia percebido com tanta clareza a grandeza, a seriedade da prece, a magia da prece, a beleza da prece. Naquelas palavras pronunciadas com tanta simplicidade e harmonia, ele encontrou uma luz que ia muito além do comum, mas que era de fácil memorização. Comovido, João dizia: Pai nosso que estás nos céus. Essa frase convidava João a elevar o seu pensamento. Toda a emoção guardada no seu peito rompeu as barreiras e ele se deixou levar por reflexões novas e profundas. E aí ele pensou que seus pais não eram apenas Salomé e Zebedeu que geraram o seu corpo. Eles, de certo modo, também eram seus irmãos. Deus, sim, era o Pai divino. Deus era o Pai de todas as criaturas. E todas as criaturas estavam em processo de crescimento. E ele pensou: se todos somos filhos de Deus, o adversário também era seu irmão, porque também era filho de Deus. Então, para que ter inimigos? Se ele também era um irmão. E aí ele sentiu que conservar o ódio é trair o amor, é estragar os sentimentos trabalhados para a fraternidade universal. Esses pensamentos começaram a mostrar a ampliação da compreensão humana de João. João começou a perceber melhor a grandeza do amor de Jesus. E ele tinha a sensação de que Jesus estava ali em espírito ao seu lado, sussurrando esse entendimento para ele. E aí ele pensou na segunda frase: santificado seja o teu nome. E ele pensou: meu Deus, né? O universo canta a glória a ti, meu Pai. Essas estrelas luminosas que eu não consigo nem contar. O jardim, as flores que espalham o perfume, abençoando essa obra. A natureza, com toda a sua música, a sua cor, expressa uma gratidão à vida. E nesse momento, como ele reconheceu a presença de Deus e pensou que ele, que todo ser humano, deveria santificar o nome de Deus, não apenas com palavras,
mas através de atitudes. E quais seriam essas atitudes? O amor ao próximo, o cumprimento do dever de cada um de nós e das boas ações. E nessa hora a emoção tomou conta de João e lágrimas escorriam da sua face. Envolvidos por essa emoção, o jovem repetiu quase sem perceber: Venha a nós o teu reino. Ai, como esse reino de paz precisa tomar conta do nosso coração. Esse reino é invisível. E Jesus já disse que se expressa no interior de cada um, no nosso comportamento, através dos sentimentos elevados. Nesse reino, a ternura deve vencer a brutalidade. A inveja deve ceder espaço para a solidariedade. E a doçura deve apagar o fogo do ódio. Esse reino é o reino de esperança, que vai se erguer para a humanidade quando a humanidade estiver em harmonia. E sentindo aquele perfume da lavanda que vinha no ar, João sussurrou: Seja feita a tua vontade. Como entender a vontade de Deus? Como entender o desejo do Pai se o filho se recusa a obedecê-lo por pura rebeldia? Somente a docilidade diminui as pancadas do destino, assim como o algodão amortece o impacto de uma pedra. João pensou que era necessário compreender que tudo o que acontece na vida é para o crescimento de cada um e aceitar essa situação é uma atitude de grande sabedoria. E aí ele concluiu que a paz no coração é fruto de uma longa plantação de amor. E lutar contra a dor apenas aumenta as próprias feridas. E com o coração batendo forte, ele sussurrou a frase seguinte: Assim na terra como no céu. O homem é um viajante das estrelas. E em toda parte domina a vontade soberana de Deus. E aceitar essa vontade é a única saída inteligente. E João pensou: o rebelde vive na ilusão. O egoísta, que despreza o amor e a justiça, vai sofrer por escolha própria. E essas escolhas acabam sendo a sua própria prisão, sua própria infelicidade. E ele concluiu que o céu começa aqui na terra, com a atitude, com os passos de coragem, para viver aqueles ensinamentos que Jesus estava proferindo. Dali, João abriu os olhos e conseguiu ver ao longe o brilho da lua naquelas águas tranquilas do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Os barcos atracados com lanternas iluminavam e confundiam o seu reflexo com as estrelas brilhantes. E João abriu os braços como se quisesse abraçar aquela paisagem abençoada. O pão nosso de cada dia. O pão é necessário para manter o corpo. Lá longe estava o mar cheio de peixes, os campos de trigo, as plantações. Que não faltasse o alimento para o corpo, para que a alma pudesse se nutrir de amor
e ganhar vida na prática do bem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. A alma de João entendia agora a grandeza da prática do amor. E essa prática do amor se resumia no perdão. Porque apenas quem desculpa as ofensas tem o direito de ser perdoado. Quem é perdoado ainda está se recuperando, mas quem perdoa já alcançou as alturas do bem, da solidariedade. O perdão acalma e abençoa quem o pratica. Naquela noite que avançava, a magia daquele momento tornava o ensinamento para João algo inesquecível e eterno. E ele continuava: Não nos deixeis entregues à tentação. E João pensou que o maior inimigo do homem estava dentro dele mesmo. São as nossas emoções inferiores que nos mantêm agressivos, reativos, orgulhosos, arrogantes. E aí ele pensou: por que que a tentação nos encontra? A tentação nos alcança porque nós damos brechas morais, essas brechas que nós carregamos em nosso interior. É ela que age de forma sutil no dia a dia, como quando um amigo fala em mudar de vida, ou quando alguém propõe um projeto novo e a gente joga um balde de água fria. Nossas imperfeições favorecem a sintonia com o pessimismo e as faltas alheias. Vencer a nós mesmos é a forma eficaz de conseguir a paz. E para isso, os Espíritos nos ensinam que é preciso fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, ter o autoconhecimento, para realmente observar quais são as nossas reações diante da vida, quais são essas tentações que nos atraem tanto, esses prazeres mundanos que nos atraem tanto e que nos desviam do caminho da saúde física, emocional e mental. Por que nós nos deixamos levar, às vezes, pela maledicência? Porque ainda o uso de substâncias inadequadas, que a ciência já prova que faz tanto mal para todos nós? Por que uma alimentação desregrada, quando nós temos orientação de que para preservar esse corpo, nós precisamos de ouvir boa música, de cultivar bons pensamentos, ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos? Por que a gente insiste ainda num prazer que vai estragar o nosso corpo físico? Um prazer que vai prejudicar o nosso futuro. O momento final se aproximava. E na sua mente, Jesus ainda escutou, João ainda escutava a última advertência de Jesus. Mas livrai-nos do mal. O mal é o inimigo do bem. Mas o mal não tem existência eterna. O mal é a ausência do bem, porque o mal não foi criado por Deus. O mal apenas adormece os sentimentos, destrói os ideais, mas o mal desaparece diante da ação do bem. Quando acendemos a luz, o que que acontece com a escuridão? Ela desaparece. Então o mal é passageiro, mas produz danos. Mas o amor de Deus ilumina, desmancha e anula todo o mal, se nós nos deixarmos levar com docilidade pela vontade divina. E assim as reflexões de João chegavam à última frase. E quando Jesus proferiu essa última frase,
João se lembrava do silêncio que reinava entre todos eles. E Jesus simplesmente disse: que assim seja. E o jovem concluiu: que os bons desejos se cumpram. Confiar e deixar-se conduzir. Que assim seja a vida do filho em relação ao Pai. Jesus nos deixou essa oração simples e profunda como um modelo para a conversa com Deus. Nem as palavras vazias e exibicionistas do fariseu, nem o silêncio rígido dos orgulhosos sacerdotes, apenas a alma e o coração conversando com o Criador, como ele mostrou com aquele publicano que fez aquela prece simples. Naquela noite, embriagado pela paz daquela descoberta, João adormeceu sobre as estrelas. E o convite que a vida nos faz hoje é exatamente esse: que possamos usar a prece não apenas nos momentos de desespero, mas como nosso combustível diário para a saúde mental e espiritual. Que a prece do Pai Nosso deixe de ser uma repetição automática e passe a ser para cada um de nós o próprio poema de libertação. E assim, sentindo essa paz, nós vamos nos ligando com a equipe espiritual que irá proferir o passe. Mas antes disso, o nosso coração se prepara em doação de amor. E nós vamos rogando, Pai querido, que a tua luz se derrame sobre toda a humanidade, para que nós possamos compreender que a paz está nas nossas atitudes diárias de obedecer às tuas leis. Que nós possamos aprender a confiar no amparo divino, a nos esforçarmos para vencer essas tentações, a tentação do desânimo, a tentação do pessimismo, a tentação da maledicência, do orgulho, da tristeza, da vaidade extrema. Pai querido, que cada um de nós possa sentir a força brotando no seu interior, porque nós somos teus filhos e temos em essência todas essas qualidades para que o bem desperte e se manifeste em nossa vida. Que nós possamos aprender a sermos tolerantes, a respeitarmos, a aceitarmos a opinião do outro, que possamos aprender a perdoar, Pai, e a perceber que, tendo essas atitudes, nós encontramos essa paz, esse alívio para o coração que nós tanto procuramos e desejamos. Que nesse instante, Pai querido, essa humanidade seja recoberta do teu amor. Que Jesus, o nosso Mestre, derrame a sua paz sobre todos aqueles corações aflitos e angustiados. Que todos encontrem, Senhor, a alegria de viver, a esperança, o consolo, a força para lidar com todas essas situações difíceis que a vida nos oferece como aprendizado e que são consequências das nossas atitudes impensadas. Que nós possamos confiar nesse Deus amoroso que respeita o nosso livre-arbítrio e que nós temos as consequências do bem e do mal que praticamos. Nos dê, Jesus querido, discernimento para tomarmos as atitudes mais adequadas, que nós possamos ter essa força
essa lucidez para fazermos o melhor. E principalmente a coragem de nos enxergarmos diante das situações, a coragem de mudarmos, a grandeza de reconhecermos os nossos erros. Que tenhamos, Senhor, essa força de nos reerguermos quando nós errarmos, porque nós sabemos que a mudança exige tanta repetição de comportamento que nós possamos perseverar e que assim a humanidade possa crescer, possa melhorar, para que a fraternidade possa reinar em todos os corações, para que haja respeito entre todas as crenças, para que haja ajuda mútua entre todos. Jesus querido, que nesse instante, com os nossos corações abertos e dispostos a aprender, que nós possamos receber das mãos amigas dos teus mensageiros as energias que nós tanto necessitamos para esse nosso fortalecimento físico, espiritual, mental, emocional. Que nós possamos receber não só as energias das mãos desses amigos queridos, mas que também a água que nós deixamos aqui ao nosso lado seja fluidificada, seja abastecida de todas essas energias poderosas do universo. E que ao ingerirmos essa água, nós possamos ser beneficiados por todos esses fluidos salutares. E assim, com os nossos corações abertos, confiantes no amparo divino, confiantes nessa energia que nós estamos recebendo, nós vamos mentalizando ao nosso lado esse espírito de luz, depositando a sua mão sobre a nossa cabeça. E das mãos desse anjo de luz partem energias intensas, como se raios luminosos, coloridos e brilhantes saíssem dessa mão e entrassem pelo alto da nossa cabeça. E todo o nosso corpo vai absorvendo essa energia luminosa, que como um raio vai percorrendo todas as células do nosso corpo, abastecendo as nossas células, reequilibrando todo o funcionamento do nosso organismo, restaurando aquelas áreas em desequilíbrio, em desgaste. Todo o nosso corpo físico se transforma em luz e irradia também essa luz. O nosso corpo espiritual também recebe esse banho de luz. E as nossas células espirituais também se fortalecem, se abastecem. As energias negativas que nós produzimos através do nosso pensamento, da nossa angústia, da dúvida, da tristeza, vai sendo dissipada nesse instante. E os nossos centros de força, que são esses locais por onde nós absorvemos esses fluidos, localizados no alto da cabeça, entre os nossos olhos, na garganta, sobre o coração, sobre o estômago, sobre o baço e no fim da nossa coluna. Vão absorvendo esse fulcro energético, comunicando essas energias do corpo para a alma. E nós vamos tendo o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos fortalecidos no amor de Deus, na paz, na alegria de aprender, de vivenciar e de servir o Evangelho de Jesus. E assim, abastecidos, renovados, nós vamos nos despedindo de toda essa equipe espiritual,
com a certeza absoluta de que essas energias permanecerão ao nosso redor, abastecidas pela nossa oração, pela nossa atitude de fé. E que nesse instante nós possamos proferir com todo o nosso entendimento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, meus queridos, que todos tenham uma semana excelente e até uma próxima oportunidade.